Boa noite, Gerson, Helder, Ionara, aqui é Draulio Carvalho falando. Então, vamos começar do início essa live. Vamos falar sobre o nosso evento de Morrison, Dança entre Apolo e Dionísio, que ocorreu no dia 27 de abril, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. Então, vamos conversar um pouco sobre esse evento. O que que a gente achou, o que que a gente pode fazer para levar adiante esse projeto, colocar numa linha de incentivo, né, cultura, e conversar um pouco sobre, né, é, esse evento muito, para mim é um evento muito importante, foi muito importante, muito profundo, é, muito. O Gerson vai falar um pouco também, né? Participou da dança, né? Do processo dele, do evento em si, o que que ele sentiu. E Helder, e a Ionara também que viu, né? Que Hum, viu, que participou lá, viu também o evento, o que que ela percebeu e sentiu. E o Helder, né? Também. A gente trazer algumas questões que eu acho que é muito importante. Eu vou começar primeiro, então, falando de algumas questões que tem a ver, Helder, né, com esse livro, O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, e aí depois você traz, então, os comentários, e aí a gente vai dialogando. Mas o evento, eu acho que esse evento, ele é revolucionário e ele pode oferecer muito, 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 a gente pode oferecer muito ainda, porque o Nietzsche traz algumas questões, algumas reflexões sobre a tragédia grega. E é o que a gente leva, a gente procura levar para o teatro ali, é a tragédia grega que remete à questão da condição humana, né? É sempre essa relação do que já está determinado. ah, Há um determinismo na história. O que que a gente tem de liberdade? Então aí entra a questão da razão, Apolo de um lado, entra a questão da emoção, Dionísio do outro lado. Então a gente procurou trazer isso através da dança, né? Da poesia no fundo, no telão. Então o Nietzsche traz aqui a questão da algumas questões que são interessantes a gente pensar, Gerson, Helder e Ionara. É a questão da por que que eu acho que é revolucionário e o Nietzsche traz isso, né? E o de Morso pega e leva adiante, né? Que é a questão da música, da musicalidade, o espírito da música. É, ele até coloca aqui, ó, sobre de como, né? é, Esse contraste insólito que vale como um abismo de separação entre a arte plástica, a arte apolínea, a arte musical, a arte dionisíaca, até agora só foi discernido por um dos grandes pensadores, né? Ele começa a falar isso aqui sobre a questão do Schopenhauer, traz a questão do Schopenhauer, ele traz a questão aqui até de Beethoven, né? Então, esse espírito da música. Então, por que que esse espírito da música se perdeu e a gente procurou trazer isso com as poesias musicalizadas, tentar resgatar esse espírito da música, a poesia no telão, né? Mas não a poesia, a poesia que a gente aprendeu, a gente foi educado para fazer uma leitura da poesia, mas a poesia num sentido de criação. Que criação é essa? É uma criação que vem das entranhas, é dionisíaca. Por que dionisíaca? Que tem a ver com a condição humana. E a música, esse espírito da música, que é o pulsar, é a própria vida.
Então, assim, não tem como a gente dissociar isso, música, poesia. Então, por isso que a gente vai lá na tragédia grega, a gente vai lá no teatro e mistura. Então, de como que o Gerson pegou tudo isso e trouxe isso para uma arte, uma dança contemporânea, né? Trouxe, aglutina tudo, a música, a poesia, a dança, né? Esse espírito da música, então traz e lança isso num espaço multidimensional, onde então as pessoas vão procurar fazer o quê? Por isso que o teatro é interessante, o Helder, você falou assim, pô, caramba, isso no teatro ficou assim mágico, porque no teatro traz, cria uma, uma linguagem, e isso vai no inconsciente, isso gera uma empatia, porque a gente procura trabalhar arquétipos. A gente vai nesse mundo dos arquétipos, esse mundo que, pô, une todo mundo, né? Então, essa arte dionisíaca, esse espírito da música, né? Então, por isso que o Nietzsche trabalha isso aqui de uma forma, você fala, poxa vida, como, como a gente esqueceu disso, né? E aí ele fala por quê? Por que que nós esquecemos? Por que que nós desconectamos disso? A filosofia. De como que a filosofia vem desconectando, a filosofia cartesiana, né? Que vem racionalizando tanto tudo isso, né? Que ele fala como que o gênio da música que faz surgir a concepção da tragédia dionisíaca desaparece, né? Justamente esse é o questionamento do Nietzsche. E eu falo assim, pô, caramba, nós levamos isso para o palco. Nós trouxemos essa combinação de tudo isso, né? É, então, os gregos foram, como disseram os sacerdotes egípcios, eternas crianças e também na arte trágica. Não foram senão crianças. Não souberam que brinquedo sublime tinham nas mãos e deixaram quebrá-lo. Olha só o que o Nietzsche traz aqui. E o que foi isso que deixou quebrar? O Nietzsche vai questionar justamente a racionalidade socrática, Sócrates. Então, que a partir dali, dessa racionalização, tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que ser belo, tudo tinha que ser num quadradinho. Então, isso quebra com essa questão dionisíaca, da paixão, da emoção, esse espírito da música. Então, puxa vida, então isso nós tentamos. Só para começar, isso nós tentamos trazer Helder, Gerson e Onara lá. Então, é, começando então com esse questionamento do Nietzsche, né? Quem gostaria de começar a falar? O Draulio, eu posso Pode, falar? pode. É, eu fiquei ali no início, né? Organizando as vendas, né? Dos livros, camiseta e tal. E fui, assim, na medida que as pessoas iam saindo e entrando, eu via os comentários, né? E eu percebia o quanto que aquilo tudo, toda aquela vamos colocar aquela imersão, porque foi uma imersão, né? O quanto aquilo reagia nas pessoas. E quando eu entrei, eu vi quando o Gerson puxou o público para participar, né? Onde não existia mais esse eu e você. Existia todo nós. Era o nosso comportamento, Dionisíaco, Apolo, enfim. Aquilo ali era um relato da minha história, da sua história, da história nossa, porque nós somos história, né? Isso me emocionou, e eu lembro, eu fiquei emocionada de novo, porque isso mexeu comigo, sabe? Quando ele estava amassando as uvas ali naquela representação, mexeu comigo,
quando é o movimento, quando unia toda aquela poesia junto com o movimento, junto com a narração. O quanto é grandioso isso, mas o quanto a nossa mente dopaminada, como diz a palavra que eu criei aqui, né, agora, né, é, totalmente leva a gente a uma. Eu não sei expressar direito em palavras, mas um padrão que não nos deixa esse sentir, né? A mente, a gente sabe que é essa dualidade, só que quando a gente vê aquela cena, vem julgamento e a gente muitas vezes se prende no julgamento, se prende no intelecto, se prende no racional e a gente perde uma grande oportunidade, o ato de sentir. E aquilo ali tudo, a proposta para mim, pelo menos, era sentir, era você deixar esse racional de lado. Falando, não, agora vamos trazer o campo visual e vamos sentir isso aqui. E eu me emocionei muito naquela interpretação do movimento em si, como um todo, sabe? Trazendo o público para participar também, para ativar também desse ato do sentir. Eu não sei se eu fui assim, claro com o que eu senti, mas eu acho que foi isso aí. É claríssimo, claríssimo. Gerson, Aí, estão me ouvindo? tem, tem. Bom, a experiência em si, eu acho que começa com as conversas com o Braulio, assim, principalmente, assim, sobre entender essa relação dos mitos com o pensamento filosófico, sobre de como que a gente interpreta, né, essas visões e traz para o nosso por uma reflexão mesmo a fundo sobre a própria existência, né? De como que a gente vive, das coisas que a gente busca, de como que a gente constrói, né? A, a nossa visão de mundo mesmo, de como que os nossos desejos impulsionam os nossos fazeres, os nossos devires, enfim. E para eu achei, acho que um pouco desafiador, assim, conseguir trazer isso em forma de movimento. E principalmente porque as poesias musicalizadas, é, eu tive muita dificuldade porque elas não são é, a proposta em si, né, a musicalidade em si para dançar, eu achei bem desafiador, porque são totalmente diferentes, né? As músicas, as poesias têm uma densidade muito grande, assim, são letras com uma carga emocional bem densa, né? E muito é trágico, né? A Tem. maioria das letras é trágico, é doloroso, é porque ele mostra assim as entranhas mesmo do negócio e as pessoas não olham, né? Eu acho que o importante de trazer isso à tona é para as pessoas olharem para a lama toda que está esse planeta, né? Vamos olhar para tudo, vamos olhar para as dores, vamos olhar para a verdade nua e crua, né? Vamos olhar para a dor das pessoas reais, né? Vamos parar de nos entorpecer, de adormecer as nossas dores, vamos senti-las e curá-las. Porque hoje o mundo eu sinto que está muito assim, anestesiado, né? A gente fica buscando os prazeres a todo custo para tampar as nossas dores
e não senti-las. E do outro lado, a gente está cumprindo o nosso papel social, né? E fingindo ser o politicamente correto ali, as máscaras ali para atender essa demanda social. E no off, a gente está ali se entorpecendo do prazer. Durante a performance, assim, eu queria ter participado um pouco mais dos debates com vocês, mas eu estava ali me preparando, enfim, me maquiando, mas é, eu achei tudo muito forte, assim, principalmente por estar sozinho em cena e carregar toda Sim. essa carga, né, que o Jim Morrison traz, sabe? Eu acho tudo muito denso. O livro eu tive muita dificuldade de ler porque eu fui gerando muita identificação e, e eu comecei a ficar com medo de eu enlouquecer mesmo, assim. Falei assim, gente, eu vou surtar, vão me achar morto numa banheira igual ele, daqui a pouquinho, entendeu? Porque essa angústia em relação ao mundo a gente sente, né? Sim. E a gente quer muito vencer isso, a gente acorda e a gente quer muito vencer isso, a gente não quer mais carregar esses padrões, a gente quer gerar algum tipo de mudança, e eu acho que esses movimentos são extremamente importantes para que a gente acorde mais pessoas. Porque se a gente quer realmente gerar essa mudança no mundo, outras pessoas precisam estar inteiradas disso, né? Desse equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Eu tenho uma outra performance também, que é a Cassandra, que traz um pouco também dessa dualidade, né? Porque Tragédia, né, Gerson? a Cassandra, ela foi amaldiçoada por Apolo, né? E ela, ela foi condenada. Então, assim, na visão, assim, que eu vejo, Cassandra, ela tinha a intuição, né, de prever o futuro, e ela foi silenciada pela razão, né? O excesso de razão silenciou a intuição. As pessoas pararam de seguir sua intuição, elas precisam racionalizar tudo. Elas não podem seguir seus corações mais. E eu vejo o mito de Cassandra associado a isso também, sabe? Sim. Que é o lado mais feminino, né? O lado que é mais intuitivo, mais emocional. Isso foi silenciado pela razão, né? Por Apolo. Então, acho que é muito isso. Não sei se eu me perdi na fala, mas tem um pouco de tudo isso mesmo. É meio caótico mesmo. Não, é Mas exatamente. perfeito, perfeito. Assim, só pegando um gancho ali, Gerson, quando eu comecei a ouvir The Doors, eu falo pro Draulio assim, não entendia nada, porque é zero de inglês, né? Mas o quanto aquele som me tocava na agressividade, sabe? Assim, era algo que eu não conseguia expulsar, mas através daquele som, eu conseguia extravasar, entendeu? Era um elo. E o que você está falando aí, né? Que surtiu em você mesmo através da leitura do livro, porque é um livro que requer uma concentração maior, requer uma abertura. É você ler o livro e falar assim, não, eu não tenho mais nenhum vínculo com nenhuma filosofia, com nada. Agora eu quero ler e eu quero trazer essa leitura para o sentir, né? E o quanto esse relato seu realmente leva a gente a fazer um mergulho mesmo, né, Gesso? E é igual você está falando. E olha lá que disso aí para loucura, né? Aí que entra a consciência mesmo, né? E só para. Eu conheci The Doors, Gerson, Helder, através da Ionara, né? E ela conheceu lá através de um amigo dela lá em Uberaba. E aí me trouxe, e aí eu comecei a ouvir, e aí então foi só eh, aprofundando, e aí depois comecei a pesquisar de forma mais profunda, né?
Aí entrei na universidade, fiz a minha monografia, né, sobre o Jim Morrison, e aí o mestrado, né? Então o livro é fruto do mestrado. Então a Ionara que me colocou aí o Jim Morrison no caminho, né? Então é esse grito. É esse grito seu, Gerson, é esse grito da Ionara, é esse grito do amigo da Ionara lá. Como que é o nome dele, Ionara? Nelsinho? É, o Nelson. Pois, Nelson que já foi embora também, né? pois é. Olha aí. Nas loucuras, né, Draulio? Isso, É um exatamente. cara que super inteligente, era um cara que, olha, nunca vi um cara tão sensível, mas se perdeu nas drogas, em tudo mais. E olha só, interagindo com toda a história do Jim Morrison, ele já havia tentado suicídio, e tudo mais, e se drogava demais. Então, tá aí. Isso aí. Helder, Oi. fala aí pra Bom, nós. então, olha, eu fiquei emocionado quando eu cheguei ao teatro, eu vi toda, já começou com o Draulio falou, vamos para, saímos do hotel, aí vamos colocar, vamos lá, o teatro, ver se está tudo ok, e vamos deixar tudo ok. Quando eu cheguei lá, então, começou aquela com a poesia de Morris, mostrando. Eu já imaginei tudo como deveria ser. Eu achei que aquilo lá ia ser uma coisa assim, espetacular. Bom, e aí foi. Eu fiquei encantado. E como falou a Ionara, e muito bem, né? Houve uma imersão de todos ali. É verdade, aquilo é uma coisa fantástica. Você sabe que você, Draulio, citou a questão arquetípica, né? Já já eu chego no Gerson. A questão aí da imersão que ela falou, porque a Dionísio, eu vou falar a partir nessa live aqui, eu vou falar mais de um livro que eu tenho aqui, chama, do Rafael Pedraza, chama-se Dionísio no Exílio. Existem muitas versões sobre Dionísio, né? Muitos livros e muitas versões, principalmente aquelas que vêm da universidade, que elas são muito carentes de um aprofundamento dessas questões de ordem mais arquetípicas, mais profundas. Eles não têm tanto aprofundamento. Por um problema que o Pedraz vai analisar no livro dele, né? Por essa questão que você já falou e a Onária falou, né? Há uma tentativa analítica, né, racional, mais analítica das questões onde isso não é possível. Você tem que entrar em questões muito mais que a razão não vai poder alcançar. E as questões dionisíacas, como diz o Rafael Pedraza, no livro dele, ela remontam a algo que primeiro que o Dionísio, a questão toda é que não é essa, você não tem como fazer uma análise daquilo que o Dionísio representa. Então, quando você está no palco, como aconteceu com a gente lá, houve toda essa sensação, e quem correspondeu primeiro a isso foi o corpo. Né? Você sente, o corpo psíquico, que é uma das coisas mais negligenciadas na cultura ocidental, do qual estava falando o Gerson, que está falando, parece um mundo anestesiado, nós estamos sempre buscando algo que de uma dimensão assim, da demanda social, que ela, dentro do que o Pedraz estava falando, nós sofremos de uma repressão dionisíaca. Porque Dionísio, aqui eu estou colocando mais o Pedraz, porque para ele a questão dionisíaca vai além. O Nietzsche captou muito bem essa questão, foi lá na história, é um livro que eu gosto muito, A Origem da Tragédia, mas em termos
aqui em termos do Dionísio no exílio, ele vai trabalhar mais como algo que transcende todo. Não se sabe nem os limites. Por exemplo, fala muito da origem de Dionísio, né? Ele era um estrangeiro, mas que estrangeiro? A mãe dele, né, não era estrangeira. E como é que é de um estrangeiro? Aí o Pedraza tem uma reflexão muito importante, que ele vai colocar isso como é o corpo numa configuração arquetípica. Por que isso? Porque ele está falando que nós não tem algo, não existe nada mais estranho a nós mesmos do que o nosso próprio corpo. O nosso corpo é estrangeiro de nós mesmos. O Dionísio representa um estrangeiro. Quer dizer, em termos arquetípicos, psicológicos, nós não reprimimos Dionísio e faz com que isso se torne um estrangeiro em nós mesmos. Daí que a representação, arquetipo dessa questão, ou mais psicológica, quer dizer que esse estrangeiro não é Dionísio que vem de fora, é o corpo que nós que é um estrangeiro de nós. Por quê? Porque o Dionísio representa algo dessa natureza. Não mudaria nada, ou não traria nada, não acrescentaria nada à humanidade, trazer algo de natureza mais geográfica, se ele é desta ou daquela região. Não, isso não acrescenta. É grego e ponto final. A leitura mais literalizada, como diz o Pedraz, é que impossibilita uma compreensão do que está falando Dionísio aqui, na questão da interpretação do estrangeiro, é que é o corpo. Então, dito isso, o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a imersão da qual fala Ionara é o que é maior disso. Você tem uma questão lá que todo mundo, o Draulio estava falando, eu estava falando, e as pessoas faziam assim, vi várias fazendo assim, concordando. Há uma resposta a algo que as pessoas estão sentindo, que elas compartilham isso e o corpo concorda. Há algo que surge naquele momento que ela ultrapassa essa ideia aquilo que nós estamos propondo, principalmente em termos de dança, que o Gerson foi magnífico. Ele conseguiu traduzir aquilo que é do espírito dionisíaco, de qual quem fala ele aqui é o corpo psíquico. Esse corpo psíquico é aquilo que nós somos tomados naquele momento e sentimos. E ao sentir, nós também temos uma correspondência emocional, do qual falou Ionara, que nos aproxima de algo, de uma natureza, qual que ela é o sentimento. Portanto, nós todos ali nos unimos, como ela quis falar, a Ionara quis falar, nos unimos aí em algo que o corpo compartilhou. É uma natureza psíquica que nos faz ter essa correspondência entre todos, com a mesma, com algo que nos toma, que é esse a questão, essa questão dionisíaca que vem de séculos e séculos, de séculos. Então, por isso que o Pedrosa vai analisar no livro dele, que ele vai falar das várias culturas do espírito dionisíaco para mostrar que ela acompanha esse espírito acompanha-nos no momento em que nós não reprimimos essa questão mais arquetípica que ele fala o tempo todo, que é da natureza dionisíaca. Quando nós reprimimos a questão dionisíaca, aí nós temos uma sociedade, como disse o Jefferson, né? O Gerson, muito bem. É um mundo anestesiado, onde as pessoas buscam mais algo de uma demanda social que corresponda. É toda essa configuração, né, das convenções sociais, né? Essas que as pessoas buscam se ajustar sempre dentro da sociedade, essas convenções sociais. Só que isso é que vai trazendo os problemas de natureza como a depressão, né? Como diz o Bedreza, que a depressão é do corpo, ela é psíquica. Não existe outra depressão que não essa, porque nós perdemos o contato. Oi, droga. Pode falar. A questão arquetípica, aí você fala do livro lá, né? Então, por isso então que dá para fazer essa conexão daquilo que o Gerson estava falando, da experiência dele, né? E o que a Ionara falou, então.
E aí você falando da questão das pessoas estarem concordando, o corpo concordando, né? Mas tem uma coisa aí que eu vou colocar para você trazer mais isso, que além dessas questões do Nietzsche, tem uma coisa que o Jim Morrison traz que é fantástico, que é o xamanismo, que é essa ancestralidade. Então, assim, o Jim Morrison ele traz uma questão que é futuro, não é à toa que o Ailton Krenak escreve o livro Futuro Ancestral. Então, o cara tá lá vivendo uma coisa, olhando para o passado, mas projetando para o futuro essa ancestralidade. Não é voltar no passado, é a coisa do eterno agora, do Walter Benjamin, é a questão que o Gerson pode dizer melhor, então, dessa experiência corporal que traz e é um eterno agora. Ele está vivendo uma ancestralidade e ele está vivendo esse momento que paira. O teatro paira. É um tempo, é atemporal, é um tempo multidimensional. Então, o universo, as pessoas estão sentindo, as pessoas estão ali, ó, vinculadas, né? Então, é isso, né, o Helder? Exato. Você lembrou uma coisa que eu ia falar depois, mas você já adiantou, que é a questão do dionisíaca, desculpa, do Morrison traz, que é o xamanismo, por exemplo, né? Puxa, é essa questão que tem um autor chamado Dodds, que ele vai falar da experiência religiosa orgiástica de Dionísio, que ele chama de comunhão com Deus. Esse está esquecido também. Se não fosse Nietzsche ter levantado a questão de Dionísio, e Morse trouxe muito isso, né? Muita gente não reparou por causa do filme. Mas o que Morrison procurava unir era justamente aquilo essa dimensão religiosa do mito de Dionísio, que dentro disso traz toda uma dimensão da qual nós participamos. Essa participação ela é necessária para que nós, na frente, uns vão chamar de sublimação da natureza humana. Aí entra o problema da natureza humana, porque nós trazemos dentro da natureza humana um conflito entre os titãs, que é no mito, os titãs e Dionísio. Esse titanismo é o que Gerson estava falando aí, do problema da sociedade, ela é um sintoma de todo aquilo que o Draulio falou lá na fala dele, ele estava falando do Descartes, a questão da dualidade, a questão Corpo, do mente. corpo, mente, né? Isso está dentro da perspectiva do titã, dessa questão que o Dói, no livro do Pedraza, ele vai falando, né, do Dionísio, a, o exílio de Dionísio, no qual essa questão do Dionísio exilado é justamente porque mostra como o titanismo, essa questão titânica, que o mito que está falando, ela corresponde justamente a esses excessos. E aqui não é o excesso de Blake, é o excesso aqui, né, daquilo que excede e traz as consequências para a sociedade, né? Então, isso em termos de um conflito. Isso não está acontecendo na história. Nós é que estamos fazendo a história a partir de uma, de uma personificação daquilo que nós vivenciamos da natureza humana como titânico. E o Dionísio, dentro disso, fica reprimido. Por quê? Porque a tecnologia, como a questão do dualismo, nós temos toda uma maneira de trabalhar isso de uma forma mais racional, que não leva à compreensão dessa natureza humana, de toda essa problemática. Não há resposta dentro de uma maneira mais racional para aquilo que atravessa essa natureza humana. Quem vai dar uma abertura para isso é a partir de nós aproximarmos melhor daquilo que pulsa. É a arte dionisíaca que faz com que nos libertemos o corpo.
desse aprisionamento, ou, como diz o Vedraça, dessa repressão da espontaneidade, daquela pulsão dionisíaca que nos acompanha. Ele está falando de Dionísio em sentido mais para além daquilo que nós aprendemos com Nietzsche, não por causa do Nietzsche. Nietzsche ele quis propor isso mais além, mas por causa de uma educação que nós recebemos, tanto acadêmica como na vida social. Então, o corpo é essa questão. Quando o Gerson começou, quando a cena começou em palco, ali já não era mais o Gerson. Era ele, mas ali ele estava passando algo através da dança e do corpo, que nós mesmos sentimos algo que essa natureza dionisíaca, da qual o Pedraz vai analisando, como vai falando no livro dele, como algo que foi perdido e nós só encontramos no teatro, por exemplo. Nós encontramos melhor porque nos sentimos, como a Ionara falou, né? Naquela imersão é que nós nos damos conta de que quem está sentindo é o corpo. Como diz o Pedraz, é o corpo psíquico, ele é tomado imediatamente. Aquilo lá é o que nós já esquecemos há séculos e séculos, né? Que é Dionísio. Esse Dionísio é aquilo que transcende, é aquilo que tem aquilo que eu estava falando agora há pouco, que é uma experiência religiosa que se tem. Não há explicação, é um sentir. E como ele coloca no livro dele, não há como explicar, nós não temos explicação final para Dionísio nunca. Nós não temos essa explicação, vamos explicar Dionísio por completo. Não há possibilidade por causa dessas questões. Então, que é mais, ela transcende. Né? Então, essas duas pulsões, a titânica e a dionisíaca, ela nos leva aquilo que nós estamos imersos da natureza humana e que nós só podemos encontrar as portas, né? Eu estou falando de Doros, nós só podemos encontrar as portas, abrir essas portas, se nós nos imergirmos dentro dessas duas pulsões que o Pedraz coloca aqui, e que para isso nós procuramos o quê? Dar beleza, como os movimentos do Gerson do teatro. Procuramos a arte ali que faça emergir algo belo. Essa beleza é a arte que deve refletir em nós. Então, nisso, nós acabamos que por colocar os titãs, esse titanismo, nas correntes. Temos que acorrentá-lo, como dizia o Pedraz no livro. Temos que acorrentar os titãs, né? Ou eles nos submergem. Aqui na fala do Gerson, na Ionara, e eu diria eu diria que é exatamente isso, porque o Doral levantou essa questão da natureza humana, a questão arquetípica, a questão religiosa, que faz parte dessa busca, né, que nós devemos empreender o tempo todo, que senão essas duas pulsões elas nunca vão abandonar. O mito traz essas duas dimensões, que são o quê? Nada mais como aquilo que está impregnado na natureza humana. Buscar abrir essas portas, no meio dessa arte, né, da arte, é que a arte é essa expressão. É a música, é a dança, é a religião. Só que a religião aqui não é a religião como instituição já cristalizada no nosso tempo. Não é que elas devem ser ignoradas, mas é que elas se esqueceram de algo que é mais profundo dentro delas mesmas. Que tem o Dionísio ali, que aparece. Tem os cânticos dentro das igrejas, tem algo que é dionisíaco. Mas como Dionísio é esquecido ou reprimido, nós não lembramos. Então, mas o corpo lembra. O corpo quer sempre nos lembrar. Quando não reprimimos ele nos lembra. Ele toca, quando algo toca,
Ele dança. Ele dança. Bom, é isso. Eu estou só dizendo isso, aproveitando isso, né, para falar dessa questão do Dionísio dentro dessa dimensão mais arquetípica. É uma questão que rende muito para se pensar a partir da própria natureza humana. Como todo esse conflito humano que não cessa nunca está dentro dessas questões que nós procuramos através por exemplo, das portas, como o Doris, já que diria que a proposta do Morris era esta, né? A proposta E que dele era colocou o nome de uma banda que ninguém queria saber. Né? Naquele tempo as bandas tinham os nomes são diferentes, mas era grande e não tinha nada. Você chega com o nome de uma banda Doors, e ignoraram. Mas por que nome é horrível? A gravadora chegou e falou para eles dois: mas que nome horrível, né? Doors. Porque os nomes tinham que ser aqueles nomes mais assim, leves, poéticos, mais, né? Algo que lembrasse algo mais assim, da época mesmo, né? Doris é uma coisa que remete a um simbolismo, algo, tem um símbolo aí que quer transmitir algo. O que é isso? O Morris falou assim: existem as coisas que conhecemos, existe a que nós não conhecemos, e entre elas existe a porta, e eu quero ser essa porta. Isso que ele falou. Então, é uma pretensão dele de falar de algo é, é, que permeia tudo aquilo que ele colocou na poesia, na música, né, na dança, no teatro, junta tudo isso para expressar algo que vai ao encontro daquilo que está presente na natureza humana. Então você tem o que aí? Para melhor entender isso, o mito, a religião. Né? O mito é o mito que tem toda essa possibilidade, né, de nós pensarmos aquilo que é mais da natureza humana. Por quê? Porque tem aí, por exemplo, dentro do mito, você tem isso que ele começou no livro aqui falando, que é a, a questão do titanismo, da qual ameaça a raça humana, mas tem Dionísio. Só que Dionísio, ele dizia que é o deus mais reprimido que existe na Grécia, é Dionísio. Porque ele busca beleza, a arte. Essa arte não é essa arte que nós vamos. A gente sai para ir a um teatro, não é essa. Não quer dizer que essa não seja positiva, quer dizer que aí a questão é muito mais de uma beleza que se expressa na experiência do ser humano dentro do confronto com a própria natureza humana. Ele terá que trabalhar isso para que ela emerja na própria vida, vai emergir, né, dentro da própria vida humana. Então, por isso que quando você está, o Gerson estava dançando, houve de imediato, como colocou a Leonara, né, a imersão. É como a possessão, os possessos de Dionísio, né? Eles ficam possuídos. Isso é fantástico. Hoje eu falo, isso está um pouco esquecido, mas a possessão, ela é isso que acontece no palco. Tanto que o Gérson saiu, ele foi lá buscar as pessoas para dançar. Eu achei fantástico aquilo lá. Minha nossa, que coisa, né? Aí ficou mais bonito ainda, porque é essa questão, né? Quer dizer, algo dessa iniciativa que corresponde justamente àquilo que ele já tinha apresentado no palco e fez com que as pessoas também, ao sentirem a imersão que a Amara estava falando, pudesse ser completado no convite que ele fez às pessoas também a participar de uma experiência dionisíaca do corpo. posso aproveitar um gancho aqui e acrescentar algumas coisas? Claro, Gerson. Você vem acrescentando muito, assim, frisando muito essa parte sobre a natureza humana, né? Aquilo que é natural nosso, aquilo
que vem do nosso ímpeto, que é o tempo todo reprimido, né? E isso, quando a gente vai voltando ali na nossa primeira infância, né? Antes da gente antes da gente andar, a gente dança, né? Antes da gente falar, a gente canta. A arte, ela tá implícita na gente naturalmente, né? Essa vontade de experienciar, experimentar, né? Uma criança, às vezes, faz um gesto e acha gostoso e fica fazendo ele, né? Então, ela vira de ponta cabeça para saber como é, ela naturalmente experiencia as coisas de forma bem espontânea, né? A energia dionisíaca, ela é, assim, expansiva, né? Porque ela quer experimentar, ela quer ver as possibilidades, né? E além das E eu fronteiras. gosto muito, hã? E além das Né? fronteiras. E além das fronteiras, ela quer romper até o corpo físico, né? Ela quer o extrafísico, ela quer sentir lá longe. E, e aí tem, é claro, obviamente, isso até determinado ponto é super interessante, porque o nosso corpo precisa de experiências novas para aprender, mas se a gente for para os excessos, a gente vai se intoxicando, né, de tantas experiências novas, né? A gente precisa de um tempo para absorver e construir algo com isso, um Apolo, né, conhecimento com Gerson? isso. Precisa de Sim, Apolo. aí o Apolo entra nesse aspecto. Eu acho muito interessante você ficar abordando da performance, porque tem muitos momentos ali da performance que é a experimentação mesmo, é muito cena aberta, né? Eu deixo ali o meu corpo dizer algo, tem ali a ideia, né, que precisa ser transmitida, obviamente, mas eu deixo o meu corpo experimentar, né? Eu tava ali com as uvas, muitas coisas ali não davam para ser muito certas, né? Eu tava vivendo aquele processo de esmagar as uvas, de comer as uvas, de me transformar em alguma coisa que não tem forma, né? Porque eu vejo que é isso, é a não forma, né? Uma coisa que está se construindo o tempo todo, né? E se refazendo. E aí a gente volta nesse aspecto de que na infância a gente tem esse lugar e a gente vai sendo tolhido, né? A gente vai se enrijecendo, se condicionando com a educação mesmo, dos nossos pais, da escola, que quer disciplinar esse corpo para ele executar tarefas, né? Não dá para a gente Ser ficar útil. o tempo todo experimentando. Você precisa ser útil, né? Você precisa fazer as coisas da forma que todo mundo já faz, porque esse é o jeito certo, né? E aí a gente tira, né, essa espontaneidade, essa coisa que já é natural, né, nossa, né? E a arte, ela tem um papel, principalmente a arte contemporânea, eu acho, que vem muito de trazer de volta esse lugar da experimentação e sair da técnica, né? A técnica que fala é assim que é o jeito certo, né? E a técnica acaba engessando as pessoas, porque tá, pode ser até a forma mais eficiente, mas será que é a forma mais divertida? Será que é a forma mais que tem mais valor? Por exemplo, as coisas que são industrializadas para as coisas que são artesanais, né? Eu fico porque uma coisa artesanal ela é feita de uma forma muito intuitiva também. Aí agora industrializado é padronizado. Ah, eu estou barateando para chegar a mais pessoas. E aí vai virando esse lixão aí, o mundo está aí colapsando com excesso de produção de tudo e se perdendo, virando um lixão, né? Ficando doente de tanta alta produtividade. Tanto as pessoas estão se esgotando, quanto o próprio planeta, né? De tanto produto, tanto lixo, porque o consumo é gigantesco. E a natureza, que é a gente se desidentifica com ela, né? E a gente é parte dela, mas a gente não sente parte dela. A gente está tão distante do que é realmente natural, do que realmente é orgânico, né? Porque o orgânico ele é para todos, e, né? A gente vai indo até nas construções sociais, em políticas, todo esse
isso é um impacto assim que é gigantesco, né? E realmente ter pessoas mais conscientes desse lugar, de saber o ponto de equilíbrio mesmo, de quando que eu tô nos extremos, de como que eu posso desintoxicar o meu corpo e aí a partir de mim, a minha volta, isso também acontecer, né? Essa organização e desorganização, enfim, você foi me falando disso e eu fui lembrando muito desse aspecto mesmo da infância, de como que a gente é tolhido do que é natural nosso. E eu acho importante a gente trazer esse lugar de até um olhar mais sensível para nossas crianças, sabe? De a gente parar de reproduzir esses padrões de barrar, né? Essa, essa espontaneidade, né? E a gente encontrar de novo a nossa, né? Que Acho que é legal. isso. Vou trocar um pouquinho, Drauzio. O Gerson falou da infância, né? Você sabe que Dionísio, ele foi desmembrado, ele sofreu todo um processo, né? Os titãs os dilaceraram, mas e essa questão da criança passar por todo esse processo, né? Ela, resumindo rapidamente, é uma iniciação que nós temos o tempo todo. Essa iniciação ela passa do período da infância, adolescência, maturidade e velhice. Aqui o Dionísio também representa isso no final, né? É a iniciação na morte, né? Por isso que Morris conhecia muito bem isso, né? E, enfim, teve todo um desfecho que muito mal compreendido ainda. Precisa de mais melhores abordagens aqui através do mito a gente chega lá. Mas muito boa essa lembrança, porque a questão da criança ela está imersa no nosso tempo. É que está esquecido os mitos. O Draulio escreveu um livro que tem toda essa questão de como, ao esquecer essas questões, esquecendo aquilo que poderia ser aprendido por meio com mais atenção à mitologia, né, nós corremos o risco de enfrentar aquilo que Junger, disse no livro dele que o século XXI seria um século marcado pelo século do titanismo. Significa que essas forças, quer dizer, que essa Fantástico, cara. nossa natureza humana titânica deverá, né, dar todas as cartas do século XXI. Isso é terrível, já está acontecendo. Por isso que temos que trazer Dionísio nesses termos que nós estamos, né, conversando já faz um tempo, né? Estamos agora mais numa linha muito melhor, melhor pensada, que é através do mito, né? Que aí tem muita coisa para se falar que está encerrada dentro dessa natureza humana, que é o problema que a gente sempre levanta. Todas as questões vão levar a esse problema da natureza humana. Tá? E a compreensão disso não se faz assim no chat, no chat GPT, né? Ou buscando umas respostas ou algo assim que possa tirar uma boa nota na escola. Falta muito mais. Falta muito mais. Isso não vai resolver o problema, né? Claro que ela está ajudando, mas os problemas são de outra natureza. Né? São problemas que os titãs, o titanismo, confronta todo o tempo a raça humana, e Dionísio espera nos libertar, porque Dionísio representa também o deus da loucura e da cura ao mesmo tempo. Ele pode enlouquecer, ele pode te curar. É. Eu piro com essa conexão que a gente vem construindo, Gerson, Helder, enfim,
Porque você foi falando, aí eu falei, pô, caramba, isso que o Helder está trazendo, essa titanomaquia, essa coisa, essa guerra, enfim, dos titânica aí, tem fragmentado e tem violentado a gente de uma forma, mas de uma forma tão terrível, dionisiacamente. Olha só aqui, né? Eu acho fantástico essa revista, né? Que eu tenho aqui tanto do Baco, Dionísio, quanto do Apolo, né? Que eu usei essas duas aqui no meu livro, né? Como referência também, uma pesquisa muito bonita aqui, que ele traz aqui no final, né? A relação com Shiva, que é outra mitologia, então essa dança, né? Do deus hindu que destrói e que constrói também ao mesmo tempo, né? Então, é fantástico isso. Então, além de Shiva, Osíris, que também foi, né? Foi todo fragmentado. Então, a gente vive essa fragmentação tremenda. E eu acho esse fantástico do que o que nós fizemos ali, Gerson e Helder, pô, foi justamente juntar todas essas partes, trazer todos esses fragmentos e criar um corpo ali, ó. O Gerson. Integrar, integrar. Exatamente, integrar tudo ali, o Gerson conseguir integrar aquilo ali no palco, toda essa coisa do xamânico, toda essa coisa da poesia, toda essa coisa, enfim, é, Osíris, todas essas mitologias, Shiva, ô Gerson, eu acho que você, não sei, você falou que E ele colocou começa. Hã? o eremita que o próprio Gerson, o Gerson com o Lampião, magnífico aquela cena, É. magnífico. Eu achei fantástico, eu não Ah, achei. aí se a gente for falar dos arcanos maiores do tarô, é isso aí, mano. Que Tem todos eles lá, se for pensar, tem todos, desde o louco até É. o eremita, tudo, tem aquela tudo ali. com o Lampião lá no palco foi fantástica. Aí o Mudral estava falando ali, muitas coisas dentro do teatro, ela adquire essa dimensão muito maior daquilo que nós estamos discutindo já faz um tempo, né? Que estamos procurando aos poucos fazer com que ela ganhe o maior, porque era muito difícil expressar isso, né? A arte é melhor. Aí você no palco, quer dizer, você está ali vendo, a arte tem sempre essa maneira de falar, poxa, mas isso eu acabei de entender, entendi. Quando você quer explicar muitas coisas daquilo que Dionísio está falando, às vezes fica mais difícil para o nosso tempo, porque nós estamos muito acostumados a essa maneira, nós somos muito moderno, né? No sentido aqui, moderno no sentido kantiano mesmo. Gostamos de uma explicação, gostamos de explicar muitas coisas, né? No livro do Pedraz, ele cita uma frase do T.S. Eliot, que diz que não, uma frase aqui que eu gosto muito, que ele diz que no livro que não estamos aqui para explicações. Ele falou, aqui eu começo o meu livro com essa frase de T.S. Eliot, do poeta T.S. Eliot. Não tenho muitas explicações. Estou aqui, mas não vou dar muitas explicações. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu vou andar pelo mito através das eras. Que cada um possa entender isso não com pensamento, não através da razão, mas da emoção, do coração. Esse que ele propõe no livro, por conta de que o mito, para ele, está muito mais. Essa tentação está sempre explicando racionalmente a questão do Dionísio, quando ela não é. Estou falando que é possível, mas desculpa, Drolha, eu ter interrompido você. Não, 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 é beleza, é fantástico. Então, olha aqui, também vou citar aqui uma frase dessa pesquisa aqui. A ausência de Dionísio significa pobreza emocional e incapacidade de entrar em contato com os sentimentos mais profundos.
O dionisíaco concentra todas as suas atenções no momento presente e nem e não em algum objetivo distante. Os sentimentos e as pessoas, a dança e a vida amorosa são âmbitos fundamentais para Dionísio. Sempre que se pensa no relógio, sempre que surgem pensamentos capazes de nos desviar da. Sua voz. Sua voz sumiu, Drauzio. Sua voz sumiu. No finalzinho agora. Oi, tá ouvindo? Então, a entrega aos sentimentos e às pessoas, a dança e a vida amorosa são âmbitos fundamentais para Dionísio. Sempre que se pensa no relógio, sempre que surgem pensamentos capazes de nos desviar da intensidade do momento, Dionísio está ausente. Quanto, então, estamos no momento de esquartejamento, o temporal também, de como assim nós não conseguimos, mais o celular tira a nossa atenção, a gente não consegue mais viver o nosso tempo, o nosso corpo, se a gente está em qualquer lugar, a gente está desviando sempre a nossa atenção, desviando sempre a nossa intuição. Então é essa guerra, essa coisa titânica, como o Helder trouxe hoje de uma forma brilhante, caramba, é um desafio. Então o evento que nós fizemos, por isso que eu acho que nós devemos, então, levar adiante esse projeto, a gente colocar numa lei de incentivo, e eu acho que a gente tem condições de fazer isso, e eu acho que as Então, pessoas, Drauzio, você viu que a aula de Blank está aberta? O sim, edital? sim, eu preciso de alguém para fazer o projeto. Eu não tenho Você não- tempo, eu não tenho tempo para a gente precisa de alguém para fazer. Tá pronto, tá praticamente pronto. É colocar nos anexos, o Gerson. É colocar nos anexos. Só Então, que o prazo é só até dia 11, gato. Precisava já ter essa pessoa. pois é. Eu pedi a Camila, né, para ver. Ela falou que tinha uma pessoa que iria me apresentar, mas eu não consegui uma resposta dela, né? Ó, eu não vou falar que eu assumo, porque eu já tô, assim, ajudando mais duas pessoas a escrever. Tô escrevendo o meu, e aí tem mais esse, eu vou ficar maluco. Fragmentado. É fragmentado demais, minha cabeça fica Cartejado. bugada. Sim, fica. Vamos arrumar uma pessoa. Vamos arrumar uma pessoa. Vamos postar isso. Nós vamos postar isso no Instagram. Nós vamos Olha, hoje arrumar é uma pessoa. 4 de julho. A gente tem 6 dias. Tá praticamente Seis. pronta, né? Tá praticamente pronta, Jéssica. É alguém colocar os anexos, a gente reunir os documentos para gente mandar ver. Ok, então, se plano de trabalho, tudo isso está escrito já meio caminho andado. Meio É. caminho andado. E tá faltando aqui 3 minutos para encerrar. 2 minutos e 20 segundos. Helder, Já falei que processo no teatro, né, com a apresentação Mas, para continuar na próxima, eu já diria que essa questão toda me faz lembrar que o desmembramento, a fragmentação, aquilo que Morse dizia também quando ele foi fazer um show em Los Angeles, né, essa cidade está fragmentada, ela requer um ritual para reunir seus pedaços. é, Eles nos levam há uma ideia de que Dionísio foi desmembrado, espedaçado, que representa aí, entende-se no livro do Pedaza, que ele colocou muito bem, uma psique totalmente pedaços e cindida, que é preciso refazer isso. O mito nos ajuda a ver isso, porque a natureza, né, titânica que despedaçou Dionísio fez com que ele recuperasse isso o tempo todo, desde a criança até chegar à idade adulta e na uhum, morte. uhum. Ela é contínuo, né? E que ela é essa questão da natureza humana. O mito vai refletir sobre essa questão, tá? Que a humanidade não passará sem isso. Por isso que o Então, nosso evento é uma cerimônia, é um ritual, enfim, engloba tudo isso. E é por isso que o de Morse, nosso evento, nós começamos com o Wake Up dele.
o grito dele. E todos estão prontos, todos estão aí, né, justamente para começar uma cerimônia. Aquilo ali realmente, Gerson e Helder, é assim, foi fantástico e eu agradeço demais, Gerson, por ter enfrentado esse desafio, o Helder também ter deslocado, Camila, enfim, e não vou cansar de agradecer a todos, todas por esse, essa oportunidade da gente trazer. Olha aí, pô, é muito conhecimento, é muita coisa para a gente colocar em pouco tempo aqui, é muita coisa. Então as pessoas têm que vivenciar isso, têm que sentir esse ritual, essa cerimônia. Oi, Cap.